Hello, my dears. Oi, meus queridos. How are you? Como vocês estão? Vamos então para a nossa aula de inglês, né? Our English class. What is this? O que é isso? Aqui está a pergunta. What is this? O que é isso? It's a pencil. Pencil, um lápis. Então, eu uso what is this para perguntar sobre algum objeto, animal, que está no singular, que está no singular, porque eu só tenho um, e close, porque está perto de mim ou na minha mão, né? Então, a gente usa what is this para a pergunta. E a resposta, it's a pencil, é um lápis. Agora, what are these? What are these? Ó, eu já não tenho mais só um lápis, né? Então, aqui é o plural e está perto de mim também, está comigo perto. Então, eu uso a pergunta, what are these? Que são, o que são esses, né? They are pencils. Eles são lápis. Então, aqui é o plural, e close, porque está perto de mim ou na minha mão. Então, what are these? These são o plural, né, de algum objeto, animal, né? Então, que a gente faz a pergunta. What are these? They're pencils. São lápis. Alright? What's that? Aqui nós usamos essa pergunta para perguntar o que nós estamos vendo longe de nós, né? O objeto, o animal ou alguma coisa. What's that? O que é aquilo? What's that? Look. What's that? O que é aquilo? It's a book. É um livro. Mas ele não está perto de mim, né? It's far from me. Longe de mim. Então, e ele também é um livro só, né? Então, ele é singular. E far, porque está longe, né? Então, what's that? É o que é aquilo longe de mim. It's a book. É um livro. What are those? Então, essa é uma pergunta para quando a gente pergunta sobre o que você está vendo longe de você no plural. Porque aqui vai ter mais de um objeto, ou mais de uma pessoa, ou mais de um animal, né? What are those? Look. What are those? O que são aqueles? Né? Está longe de mim. Is far from me. E they are books. São livros. What are those? O que são aqueles? They're books, né? Eles são livros. Então, são livros e está longe de mim e é o plural, porque tem mais de um livro, né? Não tem um livro só. Tem mais de um livro, então é plural. E está longe, far from you, far from me, longe de nós, ok? Então, você vai usar what are those? They're books. O que são aqueles? São livros. And now, in our people's book, page 18, na página 18, aqui nós vamos ver, né? Number 8, listen and repeat. Listen, escutar, né? And repeat, repetir. Então, look. Where are the children? Onde será que estão as crianças? They are outside, né? Eles estão outside, é para fora, né? Ao ar livre.
E pode ser em um jardim, né? In the garden, no jardim, or in a park, né? Num parque. Então, they are outside. Estão para fora, né? What are they doing? E o que será que eles estão fazendo? They are looking at nature, né? Eles estão olhando a natureza. They are looking. Eles estão olhando. They are, né? What can they see? E o que será que eles podem ver? They can see a snail, né? A snail. And butterflies. And borboletas. E o que será que eles estão usando para olhar longe e ter mais clareza? They are using binoculars, que são os binóculos, né? Então, they are using binoculars, que é binóculo. E com o binóculo, eles verem os animais com mais clareza, né? E eles estão olhando de longe, far from them, longe deles, né? Por isso eles estão usando o binóculo. They are using binoculars, que são o binóculo, né? Pupils Book, Unit 1, page 18. 8. Listen and repeat. 1. What's that? It's a snail. 2. What are those? They're butterflies. Listen and repeat. Então, aqui nós vamos escutar e repetir, né? Então, number 1. What's that? Ele perguntou, né? Porque ela está usando o binóculo. E ele perguntou, what's that? O que é aquilo, né? E ela respondeu, it's a snail. É um caracol. Então, what's that? Usa para perguntar sobre um objeto, um animal, né? Então, singular, né? Number 2. What are those? Ele agora está observando e ela perguntou, né? What are those? Então, o que são aqueles ou o que são aquelas? E ele respondeu, they're butterflies. São borboletas, né? E aqui é o plural porque nós vemos mais de uma borboleta. Então, a pergunta é, what are those? Porque são várias borboletas, né? 9. Listen and say the numbers. What's that? It's a tortoise. Então, aqui nós escutamos a pergunta, né? What's that? O que é aquilo? Ó. What's that? O que é aquilo? E a resposta foi o number 6. It's a tortoise, né? Então, ó. It's a tortoise, que é uma tartaruga, né? It's a tortoise, uma tartaruga. E that, porque é uma tartaruga só, né? Então, na pergunta, nós escutamos what's that? O que é aquilo? É uma tartaruga. What are those? They're birds. Então, aqui nós escutamos a pergunta what are those? Aqui, ó, né? What are those? E a resposta foi they're birds, né? São pássaros. Então, o que são aqueles, né? São pássaros. Então, aqui, what are those? Porque são dois pássaros, né? Então, a pergunta, what are those? O que são aqueles? São pássaros, né? They're birds. São pássaros. Então, a resposta, number 5. They're birds.
What's that? It's a snake. Então, a pergunta, what's that? Né? O que é aquilo? What's that? O que é aquilo? It's a snake. Então, a resposta number 1, né? It's a snake. É uma cobra. E aqui nós vemos só uma cobra, né? Então, por isso, what's that? No singular, né? Só uma cobra. What's that? It's a snake. What are those? They're leaves. Então, a pergunta, what are those? O que são aquelas, né? They're leaves. Ó, they're leaves. São folhas, né? Então, o que são aquelas? São folhas. And those, porque aqui são várias folhas, né? Então, está no plural. Então, a pergunta, what are those? Those é porque quando está no plural. What are those? They're fish. Nós escutamos a pergunta, what are those? O que são aqueles, né? They are fish. São peixes, né? They're fish. São peixes, ó. Those, porque também está no plural e tem mais de um peixe, né? What are those? O que são aqueles? They're fish. São peixes, né? What's that? It's a spider. Aqui nós escutamos a pergunta, what's that? Né? What's that? It's a spider. É uma aranha, né? O que é aquilo? É uma aranha. E that, what's that? Porque é uma aranha só, né? What's that? É uma aranha. It's a spider. E aqui nós vimos, né, que eles estão olhando com o binóculo. Então, os animais, eles não estão perto deles. Por isso, nós usamos as palavras that, que é para um animal aqui, né? Mas está longe deles. Those, para mais de um animal, mas também está longe deles. Não está perto, né? Porque eles estão aqui observando pelo binóculo, né? Então, está longe deles. Então, usamos that, está longe, mas é para um objeto, que é o singular. Those, para mais de um objeto ou animais, né? E está longe, né? Não está perto deles ou perto de você. Então, ó, those, você usa na pergunta, né? What are those? Alright, kids?